Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Olá pessoal, tudo bem? Então, tô aqui para dar continuidade aí ao resumo do capítulo 11 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da nossa querida Clarissa Pinkola Estés. Então, capítulo 11, qual que é o título, né? O cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa recuperação, né? Dessa parte sensorial, sexual, de forma sagrada aí entre as mulheres. Então, a meu ver, eu penso que seja assim muito importante falarmos, né, sobre esse assunto, principalmente na modernidade, onde essa questão aí entre as mulheres ela vem se tornando banalizada, né? Os verdadeiros sentimentos, né? Verdadeira busca aí, né, pela satisfação, pelo prazer, ela vem sendo muito falsificada, né, através de atitudes, por meio de próprias mulheres, né, que não aprenderam aí a valorizar essa questão da sexualidade de uma forma sagrada, né, que seria aí vivenciar, né, essa sexualidade de uma forma sagrada, vamos ver? Até mesmo porque em relação às mulheres, né, quando você fala essa parte aí, da sexualidade, a gente tem que ver que elas reagem de uma forma diferente aos homens, né? O feminino e o masculino, eles reagem de uma forma diferente em questão da sexualidade, né? Agora, voltando para a mulher, né? Voltando aqui ao assunto para a mulher, ela vem aqui falando, né? Bem no início do livro, essa questão do cio, né? Do prazer da mulher. Ele não é um estado de excitação puramente ali sexual, né? Mas é um estado ali de intensa consciência sensorial, né? Então, para que haja esse verdadeiro prazer, né, com relação aí a esses sentimentos, né, do fogo, né, do prazer, né, a mulher ela é sensível a estímulos que envolvem ali todos os sentidos, né, no caso a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza, enfim, não somente ali o ato em si, né, o ato sexual vai trazer esse prazer, né, vai trazer esse contentamento aí em relação aos sentidos nesse assunto, né. E aí também ela fala aqui um pouco que na modernidade a mulher perdeu muito essa questão, né, dessa manifestação sensorial. Muitas regiões aqui, ela diz, né, em períodos foi até totalmente eliminada, né. Já houve, né, tempos, né, outrora, cultos, né, na antiguidade aí, a deusas que eram voltados para esse lado aí da sexualidade feminina irreverente, né, longe de ser depreciativo, né, como eu coloquei aqui no início, que hoje é visto muito aí para esse lado, muita gente vê de uma forma errada, do lado simplesmente ali de cunho sexual, trata a mulher ali como um objeto sexual, né? Hoje a gente vê muito isso aí, até comento muito com os meus estudantes lá, meus alunos, com relação
a ter, né, o corpo da mulher ali e a mulher somente como um objeto sexual. Então isso é muito falado durante as aulas. Eu tento explicar essa situação. A gente precisa trabalhar, né, essa sexualidade melhor, principalmente no lado feminino, né, para que ela possa retornar aí a esses níveis, né, de sexualidade sagrada, né, de saudável, né. Então, longe de serem depreciativos, né, esses cultos eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanece ali misteriosos, em grande parte ali desconhecidos, né, com relação às mulheres. Então, a Clarissa fala um pouquinho aqui sobre a questão das deusas sujas, né? Ela começa aqui nesse capítulo falando sobre as deusas sujas, né? Onde ela contava, né, algumas histórias aí em relação a essas deusas sujas para as mulheres, né? O que seriam essas deusas sujas, né? Esse significado, né, sujo aí, deusa suja, ele foi deturpado, né? Como eu falei lá antigamente, nas sociedades até matriarcais, né, que existiram, essa questão, né, de falar sobre a sexualidade era muito normal, né, entre as mulheres, entre o grupo de mulheres, né, assim como os grupos dos homens também, né, no masculino, se reúnem para falar besteira, né, para rirem, né, de algumas situações, piadas, enfim. Isso também acontecia com o grupo de mulheres, né. Hoje não vemos muito essa questão. Por quê? Por essa questão dessa deturpação, né, que hoje em dia as mulheres, essa questão da sexualidade, ela é vista de forma deturpada, né, de forma aí a colocar a mulher como esse sujo aí, essa deusa suja, mudou, né, o significado. Não seria ali hoje seria colocado ali como se fosse, como ela coloca aqui no dicionário, né, dirt, né, que é sujeira em inglês, né, provavelmente ali inclui imundície, né, é algo ali que não é legal, né, dirty word, né, que é uma palavra obscena, né, então foi deturpada, né, de forma que deixou um pouco de lado essa questão do sagrado, né, para simplesmente ali um cunho sexual. As pessoas desvalorizam, né, essa questão do sexo como algo importante, vital ali, né, na vida até de um casal, né, do ser humano, enfim. Mas levaram ali para esse lado sujo, né? Então, assim, muitas pessoas não gostam, muitas mulheres, né, enfim, se sentem constrangidas, né, a falar sobre esse assunto, né, umas com as outras, né? Então, assim, e ela fala que a Clarissa aqui, falando, né, sobre essas histórias aí das deusas sujas, em algumas regiões, ela percebeu, né, com essa atitude de boa educação, elas podem sufocar, né, a mulher de alguma forma, né, porque a gente precisa ter esse diálogo, né, de entender melhor a nossa sexualidade, o nosso corpo, né, para justamente aprender a respeitá-lo, né, e a amá-lo, né, de uma forma sagrada. Então, ela coloca aqui para nós, né, que é importante esse resgate, né, de uma forma sagrada, como falei, né, através ali da provocação do riso, né, um grupo de mulheres conversando, né, fazendo piadas também em relação aí à sua sexualidade, né. Então, ela quer dizer aqui que no riso, né, a mulher ela pode começar a respirar de verdade. Ao fazê-lo ali, ela talvez comece a ter sentimentos censurados, né, quando ela começa ali, né, a expor essa alegria, enfim. E quais poderiam ser esses sentimentos, né? Bem, eles acabam não sendo sentimentos, mas alívio para os sentimentos e, em alguns casos, curas para os sentimentos, né? Como, por exemplo, a liberação de lágrimas contidas ou de lembranças esquecidas, né, com relação aí à sexualidade, né, ou ainda a destruição das amarras que prendiam a personalidade sensual, né.
às vezes na troca ali de experiências, né, de assunto, elas conseguem, né, se livrar até dessas amarras ali que prendiam ali a personalidade em relação a esse quesito, né, de uma forma respeitosa, de uma forma ali onde a experiência, né, de uma pode estar ali ajudando a outra, enfim, né. Então, aqui ela coloca mais à frente, né, segue aqui 3 histórias que encarnam o obsceno, né, nos termos em que estamos usando a palavra, né, ou seja, uma espécie de encanto sexual, sensual, né, que gera emoções agradáveis, né. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esses 3 contos, né, que ela coloca aqui para nós, nessas 3 historinhas. Na realidade, ela coloca aqui, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sexual, mas que ao mesmo tempo ali também ele é sagrado, né? Ele não é banalizado como atualmente na modernidade, né? Através das músicas, através das vestimentas, enfim, né? Ele é algo que vem unir, né, essa questão sexual com a parte sagrada. Então, um desses resgates aí sagrados da sexualidade, né, entre as mulheres, ela, nas suas viagens e através ali de um grupo de mulheres, ela começou a contar esses contos, né, e o primeiro ali foi da Balbo, né, Balbo, a deusa do ventre, né. Como é que é esse conto? Então, ela fala aqui, né, que a Deméter, né, a mãe terra, ela tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia ali brincando ao ar livre, né, e encontrou por acaso ali uma flor de beleza rara, e estendeu os dedos para tocar esse lindo cálice, né. De repente, a terra começou ali a se abrir, a tremer, né, abriu uma gigantesca fenda ali, e em zigue-zague, né, e das profundezas surgiu quem? Hades, né, o deus dos infernos, né, e Hades puxou Perséfone ali, né, para dentro da terra, né, levando ali a filha de Deméter, que ficou muito triste, né, e a partir desse episódio aí, ela começou a procurar Perséfone, né, sua filha. Deméter ficou à procura ali, né, enlouquecida através em relação à sua filha, né, porque ela queria recuperar ali como que ela ia fazer para trazer de novo lá a Perséfone, né, lá da Terra, né, que foi raptada por Hades. Ela, então, em um dia ela estava ali muito triste, né, porque ela não tinha conseguido, né, essa proeza de conseguir ali trazer sua filha de volta, né? Então ela ficou muito triste, depressiva. Ela já não se, ela que conta na história que ela já não mais se banhava, né? Seus mantos estavam encharcados de lama, seus cabelos pendiam cachos imundos, né? Então ela deixou de se cuidar, né? Até com essa depressão, né? E aí, num certo dia, quando ela recostou ali o seu corpo dolorido, né, na pedra fresca ali perto do poço, chegou ali uma mulher, né, uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher, né, e essa mulher chegou dançando, Deméter, balançando os quadris de um jeito ali que sugeria uma relação sexual, né, colocado aqui por ela. Então, que coloca, né, a fêmea que dançava era realmente mágica, pois ela não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca, né? Ela começou ali a contar algumas piadas, né, picantes e engraçadas para Deméter. Deméter começou a sorrir, depois de um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada, né? Juntas as duas mulheres ali riram, né? A pequena deusa do ventre, Balbo, e a poderosa deusa mãe terra, Deméter, né? Então elas começaram então essa questão aí ela veio para trazer retornar essa alegria ali para Deméter, né? Mas o que esse conto aí da Balbo vem, né, chamar atenção aí principalmente para nós mulheres, né? É que as mulheres, elas desejam,
né, estar numa atmosfera exclusivamente ali feminina de quando em quando, né? Não é só os homens ali que têm essa necessidade, né, de jogar o futebolzinho, né, de se reunirem ali, né? As mulheres também, ela tem essa necessidade, né? Até mesmo porque algumas conversas, né, coisas que não dá pra estar ali, não tem aquela questão, né, conversa de homem, né? Então, seria ali uma conversa feminina mesmo, né? Onde somente elas vão se entender o assunto, né? Assim acontece também com os homens, né? Com a natureza masculina. Né? Além do mais, né, a pequena deusa Balbo, ela nos dá a ideia ali também, interessante, que um pouco de obscenidade, né, um pouquinho ali, pode ajudar a desfazer, né, algumas depressões, né, porque ela vai trazer ali a questão do riso, né, como ali ela trouxe para Deméter, né, que estava ali toda depressiva, então ela veio. E aí vamos falar um pouquinho aqui também da parte arquétipica aqui, né, onde que ela fala ali ver com os mamilos, né, é sem dúvida uma qualidade sensorial, né, a deusa mostra para ela, né, que os mamilos são órgãos psíquicos sensíveis à temperatura, o medo, a raiva, o barulho. Eles são órgãos dos sentidos tanto quanto os olhos da cabeça, né? Então, e também ela fala ali, enquanto falar com a vulva, né? O que seria ali falar com a vulva? A gente pensa até de uma forma engraçada, né? Trata-se ali simbolicamente falar a partir da verdade, da matéria primeira ali mesmo, né? Do nível mais básico, honesto da verdade, né? Sem pudor, né? Falar sobre a sexualidade ali de uma forma saudável, sem pudor, né? Trocar experiências ali entre as mulheres, né? Passar experiências umas para as outras em relação a determinados assuntos, né? Então isso é importante, esse resgate aí entre as mulheres. Outra história interessante aqui, né, que vem trazer esse resgate da sexualidade aí de uma forma obscena, assim, mas de forma sagrada, né, a história do Coyote Dick. Né? Clarissa fala aqui que há alguns anos, né, um administrador de estacionamento de trailers, né, que o nome dele era ali Old Head, né, e ele se alegrava, né, de ser de origem indígena. Ele era casado ali com a Willow Jean, né, que ela coloca aqui. E um certo dia eles ali conversando, né, e sobre esses contos, nessas histórias, né, enfim, surgiu esse assunto. E ele resolveu contar, né, uma história ali, um conto sobre o Coyote Dick. Sua esposa ficou super, né, com vergonha, né, tímida ali. Não, não conta isso não, né? Conta isso pra ela, não. Mas ele, não, eu vou contar. E começou a contar ali, né, como que é a história ali do Coyote Dick. Ele coloca que era uma vez, né, o Coyote Dick, ele era tanto a criatura mais esperta quanto a mais tonta que jamais se podia esperar encontrar, né? Ele estava sempre querendo comer alguma coisa, sempre trapaceando as pessoas para conseguir o que queria, e em qualquer outra hora estava dormindo, né? Então ele coloca aqui que um certo dia o Coyote Dick estava dormindo, e o que aconteceu? O seu pênis, ele ficou entediado e resolveu abandonar ali o seu dono, né, e foi passear. Ele foi passear pela cidade. Na realidade, ele pulava ali pela estrada fora, já que possuía uma perna só. E ele foi pulando, pulando, se divertindo até que saltou na estrada e entrou numa floresta, né? Aí só a esposa já estava ali morrendo de vergonha, né, dele contar essa história para ela. E aí o que aconteceu, né? Ele pulou direto ali numa moita de urtigas. Aí começou a gritar, né? Ai, gritou ele, ai, ai, berrou, socorro, socorro, né? E o barulho dessa gritaria toda, o que aconteceu? Acordou o Coyote Dick, que ficou super assustado quando viu ali que não tinha mais o seu órgão e correu para ver, né, o que era aquela barulheira, né? E foi atrás, ele saiu correndo ali pela estrada. E afinal encontrou ali, né, o seu pênis passando pela maior dificuldade que se pudesse imaginar. Né, com grande delicadeza, o Dick tirou seu pênis aventureiro do meio das urtigas e trouxe ele de volta para o seu lugar. Né? Então, é muito engraçado, hilário, né? De certa forma. Né? E
apesar dela ter ficado tímida ali, né, ela depois foi se soltando, né, a mulher lá do Old Head, e começou a conversar ali com a Clarissa, né, e até falou, né, mas você não contou ali o final, né, a moral da história, né, e aí ela começou já a se divertir ali mais a Clarissa e disse que a moral era que mesmo depois do Coyote Dick sair ali, né, do meio das urtigas, elas fizeram, né, o seu órgão lá coçar, né, para todo sempre. E elas começaram a rir, né, dessa história. E há algo, né, numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados, né? Então, assim, às vezes esse riso, né, a partir aí dessas proezas em relação à sexualidade realmente nos fazem rir de uma forma diferente, expor o que realmente está lá no nosso íntimo, né? E é interessante, né? Tanto essas conversas, né? Como eu falei, essas trocas de experiências, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Na verdade, né? O riso, ele é um lado oculto da sexualidade feminina, ele é físico, essencial, arrebatado, revitalizante, portanto ele é excitante, né? Ele é uma sexualidade ali da alegria, só pelo momento, um verdadeiro amor sensual que voa solto e que vive e morre e volta a viver com a sua própria energia, né? Ele é sagrado por ser tão medicinal e é sensual por despertar o corpo, as emoções, né? Ele é sexual por ser excitante e gerar ondas de prazer. É surpreendente também, né? O que ele é unidimensional, pois o riso é algo que compartilhamos com o nosso próprio self, bem como com os outros, né? Então, ele é importante para trazer esse resgate aí, né, da sexualidade sagrada da mulher. E ela finaliza aqui com um outro pequeno conto que se chama Uma Viagem a Ruanda, né? E ela fala aqui, né, que no conto anterior ela até termina falando que é surpreendente o que as crianças ouvem, que os adultos acham que elas não ouvem, né? Hoje até isso se perdeu um pouco, né? Porque, como eu falei, essa questão da sexualidade ela já foi muito banalizada, né? Através aí, das atitudes mesmo da mídia, né? Onde que coloca ali algumas coisas muito exageradas, né? Para a visão, né? Até mesmo das próprias crianças, né? Então ela deixa de ter essa inocência em relação à sexualidade, né? Ela já desde cedo ali banaliza muito essa questão, né? Nem se importa. Antigamente não, né? Isso como as crianças ficavam ali, né, escondidas, né, para pegar algum assunto, alguma coisa ali em relação às conversas dos adultos, né? Então ela coloca aqui, né, que ela tinha ali cerca de 12 anos, quando estava ali no lago Big Bass, né, ao norte ali de Michigan. Depois de preparar ali o café da manhã, né, o almoço para 40 pessoas, né, todas as parentes dela ali, redondas e bonitas, né, que ela coloca aqui, minha mãe, minhas tias, estavam deitadas ao sol ali nas espreguiçadeiras, né, conversando, contando piadas, né, enquanto os homens, né, estavam ali pescando, que significava que eles também estavam ali se divertindo, né, dizendo palavrões, contando suas próprias histórias, né. Então, de repente, ela vem contar aqui para nós, né, uma história que ela escutou, né, entre as mulheres ali, porque ela começou a ver elas sorrindo, né, dando gargalhadas, né, e ela ficou curiosa, né, e ela chegou de mansinho e tal, e ela escutou a história, né, sobre essa viagem a Ruanda, que começa da seguinte forma, né. Então, a historinha começa da seguinte forma, né, o general Eisenhower, ele ia visitar as tropas ali da Ruanda, né, estava todo mundo ali preocupado, né? O governador queria que todas as mulheres nativas, né, se postassem ao longo da estrada de terra ali, onde que ele iria passar, né? E acenassem, né, de forma de boas-vindas. Só que tinha um probleminha, né? As mulheres nativas ali, elas não costumavam utilizar, né,
a única coisa que elas usavam como roupa era ali um colar de contas, né? Então elas ficavam nuas, né? Então isso preocupou ele, né? O governador. Então ele pediu, né, para que elas arrumassem ali, né, algumas saias, algumas blusas, né, para elas vestirem ali para poder fazer essa recepção, né? E aí o que aconteceu? No dia do desfile, né, apenas poucos minutos antes ali de acontecer, né, do general chegar, eles descobriram que as mulheres, né, elas estavam usando ali as saias, né, obedientes ali usando as saias, só que elas não colocaram as blusas, né? E aí o governador ficou super preocupado, né? Nossa, e agora, tal? O que o general vai pensar, né? Enfim, vamos ter que arrumar um jeito agora dessas mulheres cobrir os seios, né? E ele ficou pensando, né? Aí o subordinado disse, não se preocupe, nós vamos dar um jeito, né? Você tem certeza, né? Berrou o governador, né? Ele tem toda certeza, respondeu o chefe lá, né? Então não tinha muito tempo ali para discutir. O que aconteceu? Aí, quando o coiote, desculpa, já estou misturando com a história anterior. Então, quando o general, né, chega ali, né, entrando com seu jipe e tal, as mulheres lá aguardando, o que elas fazem, né? Elas levantam, né, ali a sua saia rodada até cobrir o seu rosto, né, de forma que o resto das outras partes fica exposta ali. Então imagina a cena, né? Esse general deve ter ficado, né, super, vai saber, né, com vergonha ou não, né? E ela conta aqui, né, que ela ficou ali, depois de ouvir a história lá, que as mulheres tanto estavam rindo, né? Que ela ficou deitada ali debaixo da espreguiçadeira, abafando o riso, né? Era uma história mais tola que ela já tinha ouvido, mas que era maravilhosa, era engraçada, era excitante, né? E ela se sentiu bem, né? E é bem isso, né? Às vezes, em meio a situações difíceis, em épocas de tensão, e mesmo antes de fazer provas, né, da faculdade, ela disse aqui que pensava das mulheres de Ruanda cobrindo o rosto com a saia, né, e caía na gaitada, né? Então é isso, esse tipo de sensação, né, que mesmo muitos anos depois, mesmo, né, nos fazem retornar esse riso, né, esse prazer verdadeiro dentro de nós. Jung, né, ele também, nos seus estudos, né, sobre sexualidade, ele observou também que quando alguém procurava ali seu consultório, né, queixando-se ali de algum motivo sexual, o verdadeiro motivo ali, às vezes, era mais um problema de espírito e de alma, né, muitas vezes mais do que essa de problema de ordem sexual, né. Então, nesse sentido, a sexualidade ela pode ser imaginada como um bálsamo ali para o espírito, né, sendo, portanto, ali sagrada. Quando o riso sexual é medicinal, é um riso sagrado, né? E aquilo que provoca esse riso medicinal é também sagrado, né? Quando o riso ajuda ali sem prejudicar, né? Quando ele alivia, reorganiza, né? Coloca ordem ali, reafirma a força, o poder, esse riso que gera saúde, né? Quando o riso deixa as pessoas alegres, né, por estarem vivas, felizes, por estarem ali com maior consciência do amor, né, elevadas pelo Eros, quando ele desfaz a tristeza e as isola ali da raiva, né, ele é sagrado. Quando eles se tornam ali os melhores, mais generosos, mais sensíveis, né, nos tornam dessa forma, ele também é sagrado, né. Então é por aí. E para finalizar, né, é isso mesmo que ela coloca aqui, né, no arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço ali para as deusas sujas, né, na natureza selvagem o sagrado e o irreverente, né, o sagrado e o sexual, eles não estão separados, caminham juntos, né, mas de uma forma saudável, né, de uma forma ali que vem resgatar esse verdadeiro riso, né, entre as mulheres principalmente, né, de uma forma que ela não vai se enxergar ali como um objeto sexual meramente, né, mas também essa força, né, dessa sensorial, né, trazida ali por esse resgate do prazer verdadeiro, né,
e não simplesmente como objeto, né, como eu coloquei aqui, né, com essa satisfação superficial, né, mas uma satisfação não só momentânea, mas sempre ali mantendo esse riso, né, essa felicidade verdadeira dentro de si. Né. Acho que é isso aí que todos nós estamos em busca, né, da verdadeira felicidade, né, e que possamos aí cada vez mais, né, nos compreender, nos entender e saber lidar, né, com essas emoções, né, e buscar aí de forma sagrada o nosso respeito, né, merecido aí diante tanto das mulheres quanto dos homens, como de toda a sociedade, né. Então, gente, espero vocês agora no próximo capítulo, né, que é o 12º capítulo, e até mais aí. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão por me acompanhar até aqui. Namastê.